Papo de Prateleira aqui no ar e hoje com um recado muito especial para você, que é um revendedor, um pequeno revendedor, o homem do varejo ali, de toda a tecnologia da indústria agropecuária brasileira, que está para servir a pessoa que está na fazenda, está trabalhando, está fazendo o agro de verdade com as mãos e com as máquinas. E é importante você ficar de olho nesse recado, que é uma coisa que pode ser muito importante para firmar cada vez mais seu negócio e, logicamente, abrir uma porteira grande, né, para crescimento, para evoluir, para ter mais dinheiro no bolso. Quem vai dar essas dicas todas aqui, mostrando um novo sistema, é o Reander Lopes. Ele que é o analista de sistemas da Aliares, vocês conhecem muito bem, um nome maravilhoso em programas para ajudar aí a distribuição brasileira de insumos. Em primeiro lugar, o Renan, é um prazer, é a primeira vez que a gente conversa, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira. Prazer o meu, Riba. Muito bom falar contigo. Esse é o homem, se eu errar, você me corrige. É o homem de Goiabeira em Umas, em Goiás, é isso mesmo? É isso mesmo. Não, é bonito, hein, rapaz? É bonito, fica colado ali em uma cidade muito boa, Goiás, né? Onde o agro também é pujante. O Goiás é demais, é pujante que nem a Aliari. Rapaz, fala uma coisa, que sistema é esse que vai ajudar demais o pequeno dono, pequeno proprietário de revenda brasileira? Bom, Riba, primeiro afirmar o propósito da Aliari, né? O nosso propósito é facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo. E nessa jornada de facilitar o trabalho, as revendas, seja elas de insumos, cereais, ou seja aquela revenda, aquela loja agropecuária, né, que está ali... Tem de tudo, né? Como um armazém do produtor rural, né? Da Exato. botina até o glifosato, né? Da semente, né? Onde o produtor acha de tudo que ele precisa. Essa loja, essa revenda, essa empresa é de suma importância para que o Brasil seja o país agro que ele é. Claro. E a Aliari tem vocação de levar tecnologia para esse empresário, né? A gente conhece a dor dele, né? Nós estamos há 30 anos, ou podemos dizer 30 safras, né? Contribuindo com o revendedor, contribuindo com a loja agropecuária, né? E o que a gente traz de inovação é um sistema novo, moderno, web, com inteligência artificial, acessível para a pequena loja, para o pequena loja poder adquirir e usar a partir do momento que estiver instalado. Exatamente. Então é isso que nós estamos trazendo de inovação, né? Então, vamos lá, fica à vontade para você explicar para a galera. Presta atenção agora que o Renan vai falar, hein, gente? Um sistema totalmente web, né? Sem nenhum custo de servidor, segurança, infraestrutura. A Aliari fornece tudo isso para o empresário, para que ele possa focar de fato no seu negócio, né? Perfeito. E a nossa expertise, o nosso método de gestão desenvolvido há 30 safras, ajudam ele a, de fato, a gerir o negócio, a se profissionalizar, né? Aqui eu tenho um gráfico, né, que mostra o top 10 produtos comercializados, né? Perfeito. O que uma revenda, que uma loja agropecuária mais precisa é entender para onde está indo a venda dela. Quais são os produtos que estão trazendo mais margem, curva ABC, qual vendedor que está performando mais, qual o giro de estoque, qual o custo, né? E aqui, se eu te cortar, aqui então embaixo estão os nomes de produtos que foram colocados como um exemplo, né? Exatamente. E em cima qual é o tamanhão de tijolo de importância que ele tem para ser um dos 10 produtos mais vendidos pela loja. Exatamente. E sabe o que é melhor, Riba? Aqui é a nossa ferramenta Copiloto. Copiloto é uma inteligência artificial treinada, preparada para atender o empresário do agro, para entender o empresário da loja agropecuária. Okay. Então aqui não é um relatório pronto, um relatório que foi trabalhado, que foi embarcado, é um relatório que eu pedi agora, né? Então se a gente olhar aqui um pouquinho acima a pergunta que eu fiz, tá. Eu fiz uma pergunta... Vendas por produto na safra atual. Na safra atual, ou poderia ser no ano atual, no mês atual, e ele compilou essa informação e me trouxe um gráfico em tempo real. Então aqui o empresário faz a pergunta que ele quiser, para poder gerir o seu negócio. Ele não precisa esperar que eu leve algo pronto para ele. O sistema é robusto o suficiente, tem tecnologia o suficiente para atender ele com linguagem simples, linguagem natural, para interpretar ele e fornecer os dados que ele precisa para tomar decisão na ponta. Deixa eu meter o bedelho de novo aqui, então, se eu estou entendendo bem. Você fez a pergunta, né? Como é que estão as vendas por produto na safra atual? O camarada da revenda vai lá, ele tem ali os 10 mais vendidos, e ele sabe que o da esquerda, lá que está lá no alto, tem que manter essa performance. Agora, quem está lá do lado direito vai ter que ter um novo planejamento, uma nova estratégia para conseguir sair mais produto da prateleira dele, né? Perfeito. O que é mais importante para o empresário
da revenda, da loja agropecuária, é entender qual é a curva ABC dele, né? Exato. Quais são os produtos que trazem mais margem, quais são os produtos que estão trazendo menos margem, né? Que tipo de composição, de combo, de oferta ele tem que levar para o produtor. Mas olhando também na sua lucratividade, né? E não só produto, que vendedor que está performando melhor, que região, né? Que família de produto que está performando melhor, que filial, se ele tiver várias filiais, né? Tem um desenho completo. Tem um desenho completo. E aí o empresário sofria muito, num passado recente, de ele ter uma dúvida e aí ele vai procurar se tem um relatório que já atenda aquela dúvida dele. Perfeito. Hoje, o empresário não precisa mais esperar um relatório pronto, porque a inteligência artificial conversa com ele. Que é o que você fez aqui, né? Que é o que eu fiz aqui. Aqui eu fiz uma pergunta simples, mas ele pode fazer a pergunta que ele quiser, a dúvida que ele quiser, a dor que ele estiver sentindo, e a inteligência artificial, o copiloto, que é o nome dessa inteligência artificial, vai navegar em toda a base histórica dele e vai dar uma resposta segura, uma resposta completa e vai dar os insights que ele precisa para tomar as decisões. Esse é o principal ponto. Ô, Renan, se eu entendi bem até agora de inteligência artificial no meu trabalho e tal, tudo mais, deixa eu dar um outro palpite. É assim, ele pode até fazer uma pergunta para a inteligência artificial, que tipo de pergunta a inteligência faria para ter um benefício para o resultado dele, né? Com certeza. Em época de inteligência artificial, é mais importante saber fazer a pergunta. Exato. Do que tentar antecipar a resposta. Prompt, é isso? Um prompt, exatamente. Então, às vezes a gente até brinca, olha, se você não sabe a pergunta que vai fazer, pergunte à inteligência artificial que ela sabe. Que pergunta que seria ideal que ela respondesse. Ela vai ter boas opções, bons insights, boas provocações para te fazer. Então, a gente fala em inteligência artificial, mas isso aqui, na verdade, é uma inteligência humana desenvolvida... É um auxílio maravilhoso. Desenvolvida ao longo de 30 safras, né? Isso aqui isso foi feito dentro do agro para o agro. Né? Então aqui ela não traz respostas genéricas, respostas que não estejam alicerçadas em dados concretos. Então essa é a nossa preocupação, não levar para o distribuidor de insumo, não levar para a loja algo genérico, algo que coloque mais dúvidas do que respostas. Então é uma ferramenta, é um copiloto, né, como o próprio nome diz, né, é algo para estar do lado do gestor para pilotar o negócio. Tá? Isso é importante, né? Eu queria que você, com a sua experiência, são 9 anos de Aliari. 9 anos de Aliari, 9 anos no agro, mas muito mais do que isso na parte de gestão, em RPs, né, em sistemas para tecnologia de gestão. Como diz o slogan, né, pensando em coisas para ajudar o resultado do produtor. Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte. Ontem estava num debate aqui no segundo dia do Congresso Andava. A gente está aqui no espaço maravilhoso que a Aliari montou e eu andei em todos e já falei para o Carlos Barbosa ontem que é o stand que mais tem movimento de gente aqui na Feira de Negócios da Andave. E ontem, então, para comentar um problema grave que há 2 anos vem acometendo em distribuidores e grandes distribuidores. Não estou falando de pequeno, como você, que a gente quer mandar esse recado específico, não. Grandes distribuidores que não fizeram lição de casa como essa aqui. É de entender o negócio, onde é que não está bem, onde é que está bem, o que deve ser feito e como é que ele pode ser auxiliado, como, por exemplo, a inteligência artificial no sistema criado pela Aliari. Né? Então é muito importante para poder crescer que o camarada já tenha a mão do negócio dele, o comando, desde que ele é pequenininho, né? Exatamente, Riba. E sabe o melhor? Tecnologias de ponta sempre foram utilizadas por grandes corporações. Perfeito. Né? Nós podemos citar, por exemplo, a rede agropecuária Alvorada, que utiliza nossas soluções há mais de 10 anos. Né? Ela cresceu. Gigante, né? Tenho orgulho de dizer que nós participamos do crescimento da rede Alvorada Agropecuária, né? Lá de Campo Grande, hoje Super Férias, né? Espalhada pelo Brasil inteiro, né? Através do seu Férias. Né? Mas o que é o recado? Hoje, essa mesma tecnologia que o grande utiliza, que a Alvorada utiliza, está à disposição do pequeno, tá? A mesma tecnologia. Pode ser adquirido por você. Então, hoje a Aliari tem total respeito, total interesse, entusiasmo de ajudar o pequeno a se profissionalizar. Para que ele também fique grande. Mas para que ele fique grande de uma forma sustentável. Porque o que a gente mais está vendo são empresas que crescem em vendas, mas que estão com um fluxo de caixa bem apertado, que estão com um DRE bem são apertado, equilibradas, né? Que estão com uma margem muito comprometida. Então, assim, a mensagem é equilíbrio, sustentabilidade. Para isso, ferramentas, gestão, tecnologia, inteligência artificial. E como é que esse camarada aqui gostou do recado, gostou dessa luz no fim do túnel, faz para conseguir manter contato com a equipe Aliari e com esse sistema que vocês criaram? Perfeito. Nós temos um time de campo muito robusto, né? Em todos os estados temos representantes que vai até a loja, visita, conhece,
entende a dor, né? Faz uma proposta personalizada. Então a gente vai deixar aqui depois o nosso contato, né? O nosso site, que é aliare.co, né? www.aliare.co. Lá tem todos os nossos produtos com mais detalhe, com mais informações e com um ponto de contato, né? Então, chame a gente por lá, a gente vai bater um papo personalizado, que às vezes você fala assim, não, mas isso aí não é bem o que eu preciso, eu tenho alguma particularidade. A gente tem total interesse de construir um modelo que atenda o seu formato de trabalho. O Renner adiantou um outro item importante do evento de ontem que eu estava acompanhando no mesmo painel, que é assim, a receita de que a gente precisa fazer o que a gente fez nos últimos 50 anos, que é estar ao lado do produtor, prestando assistência para ele. A gente quis inventar muita coisa, agora a gente tem que retomar o caminho inicial. É ele que vai sarar, vai curar as feridas de quem está doente, né? Perfeito. Às vezes a gente fala de volta às origens, né, Riba? A Aliare, ela foi desenvolvida dentro do cenário da distribuição de insumos, dentro de uma região muito forte de insumos, que é Goiás, Rio Verde, e aí ela foi se espalhando pelo Mato Grosso, Minas e por aí vai, né? Então hoje nós temos uma participação em todas as regiões produtivas de agro do Brasil. Nós fomos feitos dentro de revendas, dentro de lojas agropecuárias e para esse público. Então nós não atendemos outro público, né? Esse sistema aqui ele não atende outro público. Então assim, ó, menos é mais. Vamos fazer e fazer bem feito. Vamos fazer o feijão com arroz, vamos trazer a inteligência artificial para ser nossa aliada, mas para trabalhar de uma forma segura, de uma forma estruturada, com dados estruturados. Porque assim, Riba, inteligência artificial é a bola da vez, não há o que se discutir. Mas tem um ponto que ninguém tem alertado, e a qualidade do dado que está por trás, né? Tem que ser útil, né? Não adianta a gente colocar uma estratégia de inteligência artificial sem uma base de dados concisa, segura, correta. Então, a Aliare leva para o distribuidor, leva para a loja agropecuária essa visão. Vamos estruturar a casa? São níveis, né? Eu começo fazendo o mais básico, eu faço o alicerce, subo as paredes e depois eu coloco uma decoração bonita, que de fato encante, né? Mas para isso eu fiz um trabalho muito bem feito na base. Então, esse é o nosso lema. Então vamos erguer essa casa super bacana, segura e firme aí que o Renner está falando, que você vai ter sucesso enquanto for pequeno e vai pavimentar um caminho de crescimento. Super obrigado, sucesso para a Aliare, sucesso pelo sistema que vai ajudar demais. A gente tem milhares de pequenas revendas no Brasil. Perfeito, Riba. Eu que agradeço, né, em nome da Aliare, a oportunidade de estar levando essas informações e estamos à disposição para conversar, mostrar mais e melhor, né, aprofundar, mostrar como que a nossa tecnologia está à disposição da loja agropecuária, desde o pequeno até o médio e o grande. Maravilha, então vamos ouvir esse recado, vamos utilizar essas ferramentas que agora, gente, com escala e com um monte de gente trabalhando em inteligência artificial e tecnologia, está ao seu alcance. Você que é pequeno e acha que não, está sim, é só se manter informado. O Papo de Prateleira também ajuda a disseminar esse tipo de ideia. Cresça, você tem um negócio, é pequeno, mas ele precisa ser robusto. E para ele ser perene e você pensar em crescer, você precisa tomar as melhores decisões, então vá atrás dos instrumentos que garantem essas boas decisões. A gente volta com mais dicas para você, como essa bacana, para pequeno produtor, para pequena revenda, aqui no Papo de Prateleira.